Aula 2H1 Decomposição do movimento. Um grande avanço para descrever o lançamento de projéteis foi compreender que o movimento pode ser decomposto, projetando as componentes da velocidade em um eixo horizontal, a velocidade x, e outro eixo vertical, a velocidade y. Assim, da unidade de representação de vetores, 1g, nós vamos ter que a projeção horizontal da velocidade Vx vai ser a velocidade vezes o cosseno de orientação da velocidade. A velocidade y, ou seja, a componente vertical da velocidade, vai ser a velocidade vezes o seno de orientação da velocidade. E para poder calcular o módulo da velocidade, nós vamos usar Pitágoras. Então, o módulo da velocidade, v ao quadrado, vai ser igual a projeção horizontal ao quadrado mais a projeção vertical ao quadrado. Então, essa parte nós temos que relembrar lá de como é que nós fizemos com os vetores. A projeção horizontal é um movimento retilíneo uniforme. Assim, o alcance d pode ser calculado pela função horária do MRU. Então, o d é o quanto o projétil foi para frente. Então, esse d eu vou calcular fazendo a projeção horizontal da velocidade vezes o tempo mais a distância inicial, o alcance inicial. Esse é o alcance do qual o projétil foi lançado. A projeção vertical é um movimento retilíneo uniformemente variado. Assim, a altura h é a componente vertical instantânea da velocidade e a componente vertical instantânea da velocidade y pode ser calculada pelas equações do MRUV, mais especificamente da queda livre. Então, lembrando do MRUV, eu vou ter que a projeção vertical y vai ser igual a menos g vezes o tempo, a aceleração da gravidade vezes o tempo, mais a projeção vertical inicial. Então, essa projeção vertical inicial vai ser calculada com essa equação usando a velocidade inicial. Só que a velocidade vai mudar ao longo da trajetória, ao longo do movimento, portanto, eu vou ter um valor de projeção vertical variável. A altura vai ser calculada pela função horária das alturas, menos 1 meio de gravidade vezes tempo ao quadrado, mais projeção vertical inicial vezes o tempo da velocidade, mais a altura inicial. E também posso usar a equação de Torricelli, a velocidade vertical inicial ao quadrado, a velocidade vertical ao quadrado mais a velocidade inicial vertical ao quadrado menos 2 vezes a gravidade vezes a variação de altura. Agora uma figura que representa aproximadamente a trajetória de um lançamento de projétil. Então, esse projétil vai descrever o movimento que é uma parábola. Nessa figura, vamos notar que a componente horizontal da velocidade, então o V0x, é sempre constante. Então, não precisa especificar V0x ou Vx, porque é sempre o mesmo valor. Mas a componente vertical, ela começa com um valor elevado. À medida que o projétil sobe, a componente vertical vai diminuindo. Quando atinge a altura máxima, o ponto mais alto da trajetória, a componente vertical é nula. Depois ela se torna negativa enquanto o projétil começa a cair. Aplicação. Uma bola é lançada com velocidade inicial V0 igual a 389 cm por segundo, na orientação de 74 graus, a partir da altura inicial H0 igual a 43 cm. Determine, pergunta A projeção horizontal da velocidade inicial. Então, a projeção inicial é Vx igual a velocidade vezes o cosseno do ângulo de orientação. A velocidade é 389 vezes cosseno de 74. Então, 389 vezes 74 cosseno
igual 107,2229. Então, 107,223 centímetros por segundo. Pergunta B. A projeção vertical da velocidade inicial. Então, Vy é velocidade vezes seno do ângulo. 389 vezes seno de 74. 389 vezes 74 seno igual 373,9309. Então, 373,931 centímetros por segundo. Pergunta C. O alcance da bola 15 milissegundos após o lançamento. Então, o alcance é distância igual velocidade horizontal vezes tempo mais alcance inicial. O alcance inicial é zero, então nós vamos ter 107,223 vezes 0,015 segundos, que são esses 15 milissegundos convertidos para segundos. Então, dividir por 1000. Então, 107,223 vezes 0,015. O alcance após 15 milissegundos é de 1,608 centímetros. E a pergunta D. A altura da bola 15 milissegundos após o lançamento. Então, a altura é calculada com a função horária das alturas, 1 menos 1 meio de gt ao quadrado, mais velocidade horizontal vezes vertical vezes tempo, mais a altura inicial. Então, a gravidade em centímetros é 981 centímetros por segundo ao quadrado, 1 meio é menos 0,5, então ficamos com 0,5 negativo vezes 981 vezes 0,015 ao quadrado igual. Então, a altura vai ser menos 0,110 mais a projeção horizontal, vertical da velocidade inicial, 373,931 vezes 0,015. Então, 5,609 mais os 43 centímetros da altura inicial. Então, isto mais 43 menos 0,11 igual 48,499 centímetros é a altura após 15 milissegundos. Pergunta E. O instante da altura máxima. A altura máxima é atingida quando a bolinha para de subir. Então, eu vou usar a equação da velocidade vertical e considerar que a velocidade vertical, o Vy, vai ser zero quando eu e descobrir qual é o tempo. Então, o zero vai ser menos 981 mais a velocidade inicial y que nós calculamos no slide anterior. Então, nós vamos ter que o tempo vai ser 373,931 dividido por 981. O tempo vai ser de 0,381173 segundos. Pergunta F. A altura máxima. Então, agora eu vou substituir este tempo, que nós acabamos de calcular, na função horária das alturas. Então, o que eu tenho? A gravidade, eu conheço o primeiro termo, então menos 0,5 vezes 961 vezes o tempo calculado elevado ao quadrado, mais a projeção vertical da velocidade inicial vezes o tempo, mais a altura inicial, substituir os dados. Então, 0,5 negativo vezes 981 vezes 0,38
1,17 ao quadrado. Então, a altura vai ser menos 71,266 mais 373,931 vezes 0,38117 mais 142,531 mais os 43 da altura inicial. Então, estou com essa altura aqui, mais 43 menos 71,266 e eu vou ter uma altura máxima de 114,265 centímetros. Pergunta G. O alcance da altura máxima. Então, o alcance é para o tempo da altura máxima. Então, o alcance é velocidade horizontal vezes tempo mais o alcance inicial. Então, 107,223, que é a velocidade horizontal que nós calculamos no slide anterior, vezes o tempo da pergunta E, nós vamos ter a resposta. Então, 107,223 vezes 0,38117, o alcance da altura máxima vai ser de 40,87 centímetros. Pergunta H. O deslocamento da altura máxima. Então, nós temos agora uma parábola, nós temos que imaginar o ponto de partida, 0 com altura 43. A bolinha descreveu uma parábola e eu tenho que calcular em linha reta a distância entre os dois pontos. Então, o deslocamento vai ser a variação do alcance elevado ao quadrado mais a variação da altura elevado ao quadrado. Então, eu vou ter um Pitágoras para resolver. A variação do alcance. O alcance foi do 0 até o 40,87. A variação da altura. A altura foi do 43 até a altura 114,265. Então, 40,87 ao quadrado, 1670,4, mais, agora eu tenho 114,265 menos 43 elevado ao quadrado, 5.078,7, mais o que eu calculei há pouco, 1.670,4, então são 6.749,1, e deste valor eu preciso tirar a raiz quadrada, então, para ter o deslocamento de 82,1529 centímetros. Pergunta I. O instante que a bola atinge o chão. Então, eu vou trabalhar com a função área das alturas. O instante em que a bola atinge o chão quer dizer que a altura vai ser 0. A gravidade eu conheço. Instante é o tempo que eu quero saber. A projeção horizontal, vertical inicial da velocidade inicial eu tenho. E a altura inicial eu tenho. Então, substituindo os dados, eu vou ter que 0 igual a metade da aceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado, mais a projeção inicial vertical da velocidade vezes o tempo, mais a altura inicial. Então, 0,5 vezes 981, e eu vou ter que 0 é igual a menos 490,5 vezes tempo ao quadrado, mais 373,931 vezes o tempo, mais 43. Então, esta é uma equação de segundo grau, em que o tempo é a incógnita. Então, trabalhar com Bhaskara para resolver. O tempo vai ser menos b, que é o 373,931,
mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4a, que é menos 490,5, vezes o c, que é 43, dividido por 2a. Substituindo, então, os dados. O b, menos 373,931, mais ou menos o b ao quadrado, menos 4 vezes o 490 vezes 43, dividido por 2a. Então, 373,931 ao quadrado, 139.824. Menos 4, com menos vai ficar positivo, então já posso fazer 4 vezes o A, 490,5, vezes o C, que é a altura inicial, 43, 84.366, para somar. Dividido por 2 vezes o 490,5, vai dar o 981 novamente. Negativo. Então, agora, resolvendo dentro da raiz, 84.366 mais 139.824,4, 224.000. Então, tenho que tirar a raiz disto. Ficou 473. Então, o tempo vai ser menos 373,931, mais ou menos 473,487, dividido por negativo 981. Então, vai ter o tempo linha e o tempo duas linhas. Então, o tempo linha 473,487, que é positivo, menos 373,931, então deu 99,556, dividido por 981 negativo, o tempo linha vai ser de menos 0,10148 segundos. O tempo duas linhas vai ser 373,931 negativo menos 473,487 igual, dividido por 981 negativo, o tempo duas linhas vai ser de 0,868381 segundos. O tempo negativo vai ser excluído, porque a parábola pode ser imaginada para os tempos negativos, mas no lançamento é o tempo positivo que importa, então excluindo o tempo negativo, o instante que a bola atinge o chão vai ser de 0,868 segundos. Pergunta J. O alcance quando a bola atinge o chão. Então, agora, usando o tempo positivo, vou substituir na função horária dos alcances, distância igual a velocidade x vezes tempo mais distância inicial. Então, este tempo vezes 107,223, o alcance vai ser de 92,622 centímetros. Pergunta K. A projeção vertical da velocidade
468 milissegundos após o lançamento. Então, a projeção vertical da velocidade é menos gravidade vezes tempo, mais projeção vertical da velocidade inicial. Então, vamos ter menos 981 vezes o tempo dado no exercício, mais a projeção vertical calculada na pergunta B. Então, ficou 981 negativo vezes 0,468 igual mais 373,931 igual menos 85,177 centímetros por segundo. O negativo quer dizer que já passou da altura máxima e que agora a bola está caindo. O instante da altura máxima O instante da altura máxima foi calculado anteriormente, é 0,300 e alguma coisa segundos. Eu estava me confundindo porque agora pensei nesse tempo aqui, que seria, esse aqui é quando atinge o chão. Ok, então, no instante t, 468 milissegundos, a bolinha já está caindo e, portanto, ela vai ter uma velocidade vertical negativa. O moro da velocidade no instante 468 milissegundos. Então, a projeção, vou usar Pitágoras, eu tenho a velocidade x e a velocidade y. A velocidade x é constante, eu calculei na pergunta A. A velocidade y acabei de calcular na pergunta K. Então, 107,223 ao quadrado, 11.496,77 e 85,177, posso botar o negativo, ao quadrado, 7.225,12 mais 11.496,77 igual. Então, a velocidade vai ser a raiz de 18.751. A velocidade, o módulo da velocidade vai ser de 136,938 centímetros por segundo. E a última pergunta, M, a orientação da velocidade, 468 milissegundos após o lançamento. Então, eu vou usar a definição de tangente para calcular o ângulo que ela vai formar com o eixo x, fazendo projeção vertical dividido pela projeção horizontal da velocidade. Então, ficou menos 85, 85,177 negativo, dividido por 107,223 igual menos 0,794, segunda função tangente, e aí eu vou ter um ângulo com o eixo x de menos 38,463. Então, significa que estão faltando 38 graus para completar a volta, 360 graus. Então, mais 360 deu 321,537. Se eu tenho uma situação em que a projeção vertical da velocidade y ficar positiva, aí a primeira conta aqui eu já vou obter o ângulo correto na calculadora. Mas quando eu tenho o ângulo negativo, eu acrescento os 367 para ter a orientação num valor entre 0 e 360 graus.